Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você... tá. Ué, cadê a Bíblia daqui? Tereza? Não, não é essa não. Ah, então tá bom, deixa. Deixa eu pegar aqui mesmo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Então, você tá... Deixa eu espelho aqui, Tereza. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, vai conseguir. Não estou conseguindo. Não, então... Amém? Todos abriram? Sim. Amém. Deixa eu só pegar aqui uma... Isso. Atos dos Apóstolos 8, a partir do verso 4. Vamos a partir do verso 1. Mas eu quero dar um enfoque nesses versos a partir do verso 4, mas vamos ler a partir do verso... Atos capítulo 8. Acho, agora eu consegui. Então vai. Agora foi. Amém. Então, vamos lá. Deixa eu colocar na mesma versão que eu estou aqui também espelhando. Tá. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e o fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Verso 26 agora. 26 e 27. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, e desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, o Espírito Santo, né? Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Amém? Vamos até aqui, nós vamos ler um pouquinho mais, ainda em Atos capítulo 8. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, eis a tua palavra diante de nós, fale conosco através dela. Ó Deus, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então quero falar nesta noite da urgência do Evangelho. Esse é o tema
da mensagem dessa noite, a urgência do Evangelho. Vou tentar aqui. Foi. Amém? Então, o Evangelho, logo que ele começa a ser pregado pelos apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala dos Atos dos Apóstolos, mas esses Atos dos Apóstolos eram atos que poderiam ser chamados de, ou o livro poderia ser chamado, alguns teólogos vão dizer, de Atos do Espírito Santo, porque desde então, a descida do Espírito Santo, ali, após a subida aos céus de Jesus, no início do livro de Atos dos Apóstolos, os capacitou, e não só os capacitou, mas os impulsionou, amém? A pregarem o Evangelho. E começou uma perseguição nessa época, liderada pelo apóstolo Paulo, né? Antes Saulo de Tarso, que nós lemos esse início aqui desse capítulo 8, que Paulo perseguia a igreja, que não era chamada igreja ainda, né, do Senhor, não era chamado de cristãos, mas os do caminho, e Paulo então os perseguia, consentindo inclusive a morte de Estevão, que era um dos seus amigos, né, era um amigo seu, ali certamente do farisaísmo, e é justamente neste momento que eu quero enfocar que hoje também nós precisamos de uma urgência no Evangelho. O povo de Deus precisa se despertar pela urgência do Evangelho. Muitos boas novas, entre aspas, né, muitos evangelhos têm surgido no meio evangélico. Evangelhos da política, principalmente, né? Hoje em dia, os evangelhos da política de direita, da política de esquerda, de líderes assim. Então devemos tomar cuidado com o que está acontecendo, porque o evangelho, ele é urgente. E qual então é o enfoque do evangelho, da pregação do evangelho? É isso que nós devemos retomar, que o cristianismo, os cristãos, os crentes devem retomar a sua visão para o que é, de fato, a igreja e o evangelho de Cristo. Amém? Primeiro que o evangelho de Cristo prega aí a unidade do corpo de Cristo. Unidade significa que em meio a tantos pensamentos diversos de outras coisas, ela traz uma união, ela une, e não divisões, como o apóstolo Paulo vai estar lá falando com a igreja, exortando a igreja de Corinto. Então, um exemplo que eu dou aqui, eu não vou trazer esse enfoque, mas uma das coisas que tem acontecido, onde, e aí eu trago o enfoque justamente para o povo, que diz povo do evangelho, povo evangélico, né? E eu prefiro dizer povo cristão, porque é o povo de Cristo, ou de pequenos cristos, devemos acordar para o que está acontecendo à nossa volta. Há um desvio, há uma distorção do evangelho, e por isso várias coisas que têm acontecido aí, no qual aqueles que têm de fato uma visão bíblica do evangelho ficam estarrecidos com o que está acontecendo. Mas uma das coisas que devemos estar atentos é que a palavra de ordem hoje é justamente a urgência do evangelho e a perseverança no evangelho de Cristo. Porque saem por esses lados, né? E muitos têm saído por essas vertentes, porque o evangelho de Cristo, ele tem sido aí pelo mundo, o mundo, normalmente, ele tem uma rejeição ao evangelho de Cristo, o mundo. E aí, por isso que os evangélicos, os cristãos, devem tomar o evangelho para, através do evangelho, que é o poder, né, o evangelho de Cristo, é o poder para a salvação,
de todo aquele que crê, e salvação é essa, a partir desta vida, porque o Senhor é capaz de tirar a pessoa de uma condição terrível de morte, nessa vida, restaurar a sua vida, dando a ele a vida eterna. Amém? O Senhor faz isso. Mas os desvios é porque as pessoas, os cristãos, né, e muitos líderes foram seduzidos pelos poderes deste mundo. E acham que o poder de Cristo é menor, o poder do Evangelho é menor. Talvez, pensam, querem associar com os poderes deste mundo, mas isso é um engano. Isso é um engano do próprio Satanás que tentou Jesus. Olha, se você prostrado me adorares, eu te dou. Né? Isso ou aquilo. E muitos aí estão indo por este lado. Né? O Evangelho aqui, trazido em Atos dos Apóstolos, logo após, então, a assunção de Jesus, a descida do Espírito Santo e a própria perseguição da igreja. Hoje a perseguição da igreja continua, mas ela é velada, ela é sutil, ela é uma sedução do mundo, do próprio mundo. É a sedução do teste de Jesus, da tentação de Jesus. E muitos têm caído e não conseguem ver o que é de fato o Evangelho. E nós vamos ver aqui que Filipe traz essa concepção do Evangelho que devemos resgatar, deve ser a urgência do Evangelho, e que muitos aí perderam essa noção, mas é preciso e é necessário resgatá-la. Aqui nós vemos, né, que diz o verso 4, verso 5 de Atos 8, os que haviam sido dispersos, né, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Então, a primeira coisa, pregava a palavra do Senhor, e é a palavra, por onde quer que fossem. Amém? Amém. Não pregava... eu estou falando isso, irmãos, porque apesar de ter passado, isso está muito corrente aí, ainda nos dias de hoje, esse negócio da política, né? Não pregava esquerda nem direita, pregava o Evangelho de Cristo, por onde quer que fossem. E aí, Filipe vai para uma cidade de Samaria. Quem eram os samaritanos? Vocês acham que depois de Jesus ter conversado lá com a mulher samaritana e feito um milagre na vida dela, eu preguei, né, algumas semanas atrás sobre esse texto, e ter ali muitos que creram através de Jesus, vocês acham que os judeus ainda continuaram amiguinhos dos samaritanos? Não. Mas Filipe ele vai para Samaria, amém? Para aqueles que, entre aspas, eram considerados como inimigos do próprio povo. Então, o Evangelho deve ser pregado em qualquer lugar, em qualquer circunstância, para qualquer pessoa. Não vê essas diferenças. Eu estou enfatizando um pouco disso, porque tudo que aconteceu, que ainda temos resquícios dessas questões políticas aí, são contrárias à palavra do Senhor, são contrárias ao Evangelho. Quem perde é o Evangelho de Cristo. Por isso a urgência. E aqueles que conseguem ter essa visão, porque se abrem pelo Espírito Santo, continuem firmes. Amém? E fiquem firmes na fé, no Senhor, na perseverança. Porque Deus vai abençoar a sua vida. O momento é de perseverança em Cristo. O momento é de perseverança no Evangelho. Eu não vou pregar porque eu não vou falar do amor de Cristo a este, porque ele é de esquerda. Eu não vou falar porque ele é de direita. Mas que é isso, meus irmãos? Eu não estou falando nem de questões raciais, porque isso também é outra coisa. Nem de questões de sexismo, porque isso também é outra coisa. De preconceitos. Então, aqui, a palavra do Senhor se mostra dessa forma. O Evangelho veio para ser pregado a todos,
e a todas. Amém? Para todas as pessoas, para os samaritanos, para os judeus. Por isso Jesus vai dizer para os discípulos, para os apóstolos: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Na Judéia, Samaria e confins da terra. A urgência do evangelho é vontade de Deus para todos. Amém? O evangelho continua o mesmo. O mundo mudou. E a igreja tenta fazer o evangelho se encaixar no mundo. Não dá. Não se encaixa. Mas o evangelho continua o mesmo. E ele, então, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E é vontade de Deus para todos. Então, a urgência do evangelho de Deus é vontade de Deus, e é vontade de Deus para todos. É vontade de boas novas, da boa notícia do evangelho a toda criatura. Continuando o texto, no verso 26 e 27 que nós lemos, o anjo do Senhor disse a Filipe: vá ao sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e foi, e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. E é interessante, porque a irmã Teresa trouxe até, nós não combinamos, mas as coisas de Deus são assim, o Espírito Santo faz essas coisas, né? Nós não combinamos, mas ela trouxe a questão aqui do Potifar, que era um eunuco do faraó. E quem eram os eunucos? Eram oficiais das rainhas, né, que cuidavam das rainhas, e eles eram homens castrados. Eram oficiais castrados. E aí, ele era um eunuco etíope. Era um eunuco etíope, era um homem, então, oficial, castrado, negro. Que era o encarregado dos tesouros da rainha, que tinha este homem, viera de Jerusalém, então ele estava voltando de Jerusalém, estava em direção a Gaza, e ele foi a Jerusalém adorar a Deus. Mas o que é isso, pastor? O que o senhor está falando, né? Que a urgência do evangelho, ela é a vontade de Deus para todos. Aqui nós lemos algo muito interessante. Eu vou, Teresa, tem como você espelhar aí para mim? Porque depois eu volto aqui. Lá em Deuteronômio 23:1, vamos ver o que está escrito lá em Deuteronômio 23:1. Abra sua Bíblia também, pode abrir, se quiser. Amém? Então, tá aí? Aquele a quem forem trilhar, essas versões são magníficas, né? Aquele a quem forem trilhados os testículos, na verdade é rasgado ou tirado, né? Ou for cortado o membro viril, né, castrado, e em outras versões o que trilhado é esmagado. Aquele a quem for esmagado os testículos ou cortado o membro viril, ou seja, castrado, não entrará na Assembleia do Senhor. Deuteronômio, está aí, tem outros textos, mas esse é o mais aí marcante da lei. Deuteronômio, lei de Moisés. E aí o evangelho é pregado a um eunuco, que foi adorar, pois ele não podia entrar no templo. Será que ele entrou no templo? Ou ele adorava fora? Mas olha só, a lei de Moisés, ela impedia, não poderia. E aí o evangelho começa a ser pregado, e quem é alcançado? Aqui, quem o Espírito Santo envia para pregar o evangelho? No caminho de Gaza, o eunuco. Então, esse exemplo é para entendermos que todo ser humano deve ouvir o evangelho, amém? Nós é que fazemos preconceitos. Não, eu acho que esse aí, olha, nem Jesus dá conta. Você já falou isso? Eu já ouvi, e eu acho que eu já falei já também. Esse daí, nem Jesus. E eu mordi a língua.
porque eu era mais jovem, me converti desde os 12 anos, mas eu trabalhava numa empresa lá na minha cidade, no interior de São Paulo, e eu falava, sempre conversava com aqueles que trabalhavam comigo, e falava de Jesus, contava a história, tinha um rapaz que gostava muito de ouvir a história, mas ele não queria nada com nada. E depois de anos, ao sair daquele trabalho, estava andando pela cidade e alguém me cutucou pelas costas. E aí eu viro e era aquele rapaz, e ele me cumprimentou, todo feliz. Olha, você não sabe o que está acontecendo comigo, olha, tem uma coisa para te contar. Falou, tá? Olha, converti, eu sou líder dos jovens da igreja tal. Então, somos nós que fazemos essa resistência, nós que somos preconceituosos, porque o Espírito Santo não é, Deus não é, amém? Ele deseja que todos venham. E aí, depois que a pessoa vem, é o Senhor quem vai fazer a operação no seu coração, amém? Através da palavra. Então não é você, não sou eu, mas é o Senhor quem trabalha em nossos corações. E olha só, então, a abertura deste eunuco. Filipe, né? Ele não vê barreiras, mas ele obedece o Espírito Santo. Amém? Não, Senhor, esse eunuco, você acha que eu vou pregar para ele? Não. Camarada castrado, olha, eu lembrei lá do Deuteronômio, fala isso aí. Não, mas eles não tinham Bíblia, né? Naquela época do Novo Testamento, tinham só do Antigo Testamento. Olha, Senhor, eu lembrei aqui que Deuteronômio é categórico. Não, esse cara é eunuco, não dá não. Não, ele vai lá. E o eunuco está lendo o quê? Isaías. Ele vai dizer o seguinte, né? Aqui, de volta para casa, sentado na carruagem, continua, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem. Tá aqui, eu tô aqui, vou colocar, estou lendo aqui, vou voltar para cá, tá? Então, aí, foi. Então, Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Amém? Será que neste mundo não há muitas pessoas que querem ao Senhor, mas recebem os preconceitos do próprio povo de Deus? Porque a operação é do Senhor. Amém? Nós devemos estar com os nossos corações abertos para que o Senhor opere no coração. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo. Ele estava lendo em voz alta, o profeta Isaías, e lhe perguntou, o Senhor entende o que o senhor está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Amém? Então, olha aí, que há um desconhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos fechados em nós mesmos e muitas pessoas à nossa volta desconhecem a palavra do Senhor. E você pode ser usado pelo Senhor para trazer a sua palavra, para dar esclarecimento dela. Sem trazer julgamentos ou pré-julgamentos. Devemos estar atentos a isso, porque essa é a urgência do Evangelho. E que Atos dos Apóstolos nos mostra. Amém? A gente tem uma dificuldade bíblica, porque o apóstolo Paulo, então, quando se converte, olha só que o apóstolo Paulo, ele estava perseguindo a igreja nesse momento. Aí depois, quando ele se converte, ele vai ser o primeiro camarada, e graças a Deus pelo apóstolo Paulo, porque ele vai ser o primeiro camarada que começa a escrever os primeiros textos bíblicos. Tá? Os evangelhos foram escritos bem depois. Atos dos Apóstolos foi escrito também. Mas os primeiros escritos bíblicos são do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele ainda está muito carregado do judaísmo. Precisamos entender isso. Então ele tem posições muito severas ali, com relação à lei. Devemos entender isso. Ele, ao mesmo tempo, fala, olha, que acabou a lei, mas quando ele vai falar de algumas igrejas, olha, a lei. Estão entendendo? Então precisamos entender, e neste mundo de hoje, precisamos entender a ação do Espírito Santo. Amém?
e os princípios gerais da obra do Senhor Jesus. Amém? Do Evangelho do Senhor Jesus, que deve imperar, acima de tudo, o amor. Amém? Porque nessas rivalidades políticas, ou nessas outras rivalidades aí, o que se impera é o ódio. O que se impera é a destruição. E como é que aqueles que se dizem cristãos, e em próprio meio cristãos, né? Dos midiáticos, vamos assim dizer, brigando com o outro. Porque ele falou mal de mim, mas que negócio é esse? O evangelho deve ser pregado e deve prevalecer o amor. Lembrando de Jesus, que assim, fazendo, o mundo vai ver que eu fui enviado. E vão reconhecer ao Pai, amém? Que estás nos céus. Mas se não, coisas que a gente já ouve, não, crente, meu Deus, olha lá. Tá pior do que do que está no mundo. Então devemos estar atentos a isso. Amém? Olha aqui o eunuco, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Há um conhecimento da palavra e muitos querem conhecer a palavra. Então devemos aí abrir os nossos corações para que os preconceitos sejam extraídos dos nossos corações para se pregar a mensagem do Evangelho do amor de Cristo Jesus. Amém? Era isso que eles pregavam. E era isso que eles estavam pregando. Era o Senhor que vai operar nos corações. Olha só. Eles estavam no caminho. Estava lendo o profeta Isaías. O que está acontecendo? E aí, Filipe, levado pelo Espírito Santo, vai para e começa a explicar ao seu lado. Né? A urgência do Evangelho, então, requer preparo e prontidão. Você está preparado para influenciar na palavra do Senhor. Amém? Não pode ser de qualquer jeito também. Quando Jesus passa pelo teste, eu chamo a tentação de teste, porque Jesus é levado pelo Espírito Santo. Como é que Deus vai tentar alguém? O próprio Tiago diz que Deus não tenta ninguém. O próprio Jesus vai dizer, olha, não tenta o Senhor teu Deus, lá no teste, né? Então, a tentação, e outras palavras que podem ser traduzidas, é o teste, a provação, ele foi aprovado. Amém? Teve todo um preparo, mas depois teve teve o seu desenvolvimento, digamos assim, o seu processo dentro do seu ministério, até que chega num último momento a prova final de Jesus, porque Jesus teve uma prova final. Qual foi? Quando ele estava no Getsemane, não foi? Senhor, se possível for, passa essa provinha, passa de mim este cálice, mas que seja a tua, não a minha vontade, que seja a tua vontade, amém? Então Jesus passa pela prova, sempre buscando a vontade do Pai, sempre buscando a vontade do Senhor, e sempre estando de prontidão a ela, amém? O Evangelho requer, a urgência do Evangelho requer preparo e prontidão. Quem vai dar esse preparo e prontidão? É alguma faculdade teológica? Não. Estudo formal, isso ajuda. Amém? Sim, não podemos descartar isso, mas é a sua vida com Deus, é a sua vida com o Espírito Santo, é a sua vida de oração, é a sua vida de conhecimento da palavra, amém? É o seu coração aberto no amor do Senhor, e não colocando barreiras, porque ele é esse, porque ele sei lá, esquerda, direita, eu estou falando isso aí porque isso é o que está mais em voga, porque ele é assim, não, eu não entro lá. Jesus,
Ele era acusado de comer com os pecadores. Jesus ia e influenciava. Amém? Então você, claro que com preparo, uma prontidão no Senhor, naquilo que o Senhor direciona, sim, você será instrumento na obra de Deus, na obra do Senhor, na urgência do Evangelho, do que é Evangelho mesmo. Porque o Evangelho se desviou e se misturou, está misturado com outras coisas aí que não é Evangelho. E aí o eunuco perguntou, né, verso 34, 35, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Amém? Esse é um outro texto que fala... assim como Jesus no caminho de Emaús, com aqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús, Jesus começa a falar do Messias. Ele está falando dele mesmo. A partir de Moisés, né, das Escrituras, Filipe começa também, lá do profeta Isaías, e fala tudo, e conta as boas novas do Messias. Amém? Por isso esse conhecimento, né, o preparo, o conhecimento de conhecer o Antigo Testamento, a Bíblia toda é importante para nós. Amém? Conhecer a palavra do Senhor como um todo. Mas cuidado para não se atentar a determinadas coisas. Como, por exemplo, essa que a gente viu, né? Olha, o castrado não pode entrar no templo. E outras coisas mais. Então devemos pegar o princípio geral do Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que eu gosto de a gente estar, né, lendo aí bem tranquilamente o Evangelho de Marcos, né, nas quartas-feiras, no Café com Palavra. Porque é a nossa base. Os Evangelhos é a base do cristão. E aí então ele começou a anunciar as boas novas de Jesus, que é a boa nova do Evangelho, né? Evangelho significa boas novas, boa notícia, a boa notícia de Jesus, da salvação que Jesus trouxe. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha, Filipe chegou até o momento do batismo. Olha só, ele não fez um super curso de batismo, né? Mas o Espírito Santo trabalhou em seu coração e ele vai dizer, olha, o eunuco, olha, tem água aqui que impede de ser batizado. E o Filipe disse, você pode se crer de todo o coração. Amém? Essa é o que é necessário. Amém? Basta isso, se você crê de todo o coração, porque quem vai julgar é Deus. Amém? Jesus conta as parábolas, não é? Das ovelhas, ele conta a parábola do trigo e do joio. Quem vai separar é Deus, mas a nossa missão, a minha missão aqui, o falar do Evangelho do Senhor. Se você crê, você pode de todo o seu coração, porque não há impedimento para aquele que crê de todo o seu coração diante de Deus, e é Deus quem vai trabalhar em sua vida. Amém? E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Olha só, irmãos. A nossa missão como crente aqui na terra é proclamar o Evangelho do Senhor. E o Evangelho, ele hoje necessita de urgência. O Evangelho foi e está contaminado. Está contaminado. Mas eu sei no Senhor que há muitos que não se contaminaram com tudo que está havendo neste mundo.
que não contaminaram o evangelho que está no seu coração. O evangelho no seu coração está bem ali, com aquela camada, né, protetora, está impermeável, como as asas dos pássaros, né, que mergulham lá, paturi, mergulha na água, depois ele sai voando. Amém? Teu coração deve continuar impermeável com essas coisas do mundo, porque o Senhor quer usá-la, porque há urgência no Evangelho nos dias de hoje. Amém? Há urgência nas boas novas. E muitas pessoas estão precisando. Muitas pessoas. A gente às vezes pensa que não, o Evangelho está sendo muito divulgado. Não, é isso. Não. Muitas pessoas estão carecendo. Assim como este eunuco. E o eunuco seguiu o seu caminho. O Evangelho, ele ainda opera com seu poder e traz vidas salvas, salva vidas, e as vidas salvas em Cristo Jesus são felizes no Senhor, são felizes em Cristo Jesus. Essa é a urgência do Evangelho, vidas salvas e felizes em Cristo Jesus. Não no político tal, na política tal, na economia tal, não. É em Cristo Jesus, meus irmãos. Amém? Feche seus olhos. Entenda que há urgência do Evangelho. Do Evangelho de Cristo. Senhor, eis-nos aqui diante de Ti, eis cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, aqui, e aqueles que estão conosco, via internet, vemos, ó Deus, e eu percebo isso, uma luta grande, ó Pai, do Evangelho, que tem sido aí, muitas vezes, misturado com tantas coisas, mas, apesar disso, o apóstolo Paulo nos ensina que o importante é que o Evangelho seja pregado. Então, se o nome do Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, tem sido falado, o Senhor opera com o Teu Espírito Santo, mesmo em meio a tantas coisas que acontecem. Pai, mas a urgência do Evangelho, que cada coração, cada vida hoje entenda, Senhor, que o Teu Espírito Santo opere nos seus corações, para que estas coisas não os desviem do foco do Teu Evangelho, que é as boas novas de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, neste mundo, a partir deste mundo, o entrar no Teu reino, viver no Teu reino, Senhor, e a vida eterna com o Senhor, está, ó Deus, como cidadão dos céus, ó Pai, então que o Senhor trabalhe em cada coração, trabalhe em nossos corações, ó Deus, para que estas barreiras, ó Deus, não venham a ser empecilhos para falarmos do Teu amor, para principalmente aqueles que estão, ó Deus, sedentos, estão com os seus corações, ó Pai, desejosos do Senhor, e quanto mais desejoso do Senhor, não importa quem, não importa, ó Deus, ela deve ser, ó Deus, tratada, deve ser, ó Deus, receber a Tua palavra, Senhor, com amor, ó Deus, no Teu ensino, o ensino da Tua palavra, e do Teu Evangelho, das Tuas boas novas. Então, tome os corações, tome as mentes, Senhor, tome cada um dos Teus filhos e filhas, seja assim conosco nesta luta, ó Deus, pelo Evangelho, pela urgência do Evangelho, com perseverança, com uma palavra de ordem hoje, neste mundo, é perseverar no Teu Evangelho, no Evangelho da paz, no Evangelho do amor, em Cristo Jesus, seja assim com o Teu povo. Eu te peço, eu te agradeço, ó Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.